Olá pessoal, meu nome é David, eu estou no Departamento de Transportes do curso de Engenharia Civil do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria e esta é a disciplina Tópicos Especiais em Infraestrutura Rodoviária, que tem como tema a videoaula de hoje, a terceira parte do sistema de custos de infraestrutura de transportes aplicada à infraestrutura rodoviária. Essa vai ser a nossa abordagem de hoje. Como continuação do que a gente tem visto nessa terceira parte, nós vamos ver como que incidem e como que são pesquisados os insumos, materiais aplicados às composições de custos e os transportes, tanto em termos de frete, como transportes locais, bem como a produção das equipes para poder compor toda essa matriz de custos que estará inserida, conforme a gente já viu na parte introdutória desse conteúdo, nas planilhas de custos, mais especificamente nas composições de custos de todos os serviços de infraestrutura rodoviária. Então, nós começamos a aula de hoje com a parte de materiais e insumos, certo? Bom, essa parte de materiais e insumos, se vocês quiserem analisar melhor como que é essa metodologia, vocês podem procurá-la lá naquele volume do ciclo de metodologia e vocês também vão ter bastante referência no outro volume, que é o terceiro volume, que é esse que eu mostro para vocês, aqui sobre materiais, como que é feita toda a contabilização desses materiais aplicados e todas as suas considerações desses materiais aplicados à infraestrutura rodoviária. Na prática, o ciclo fala de todos os modais, mas nós aqui estamos focando especificamente a parte de modal rodoviário, certo? Então, o que se faz na prática é uma análise de preço desses principais insumos que são utilizados na pavimentação, certo? Levando em consideração uma pesquisa de mercado, de como que isso seria realizado, de quanto que seria o custo efetivo de disponibilização desses insumos para o desenvolvimento de uma obra rodoviária. Para fazer essa pesquisa de preço, existem algumas considerações que são importantes. A primeira consideração é que o pagamento ele deve ser do tipo à vista, certo? Então, nós temos que considerar o preço à vista, porque geralmente é a condição mais vantajosa para o comprador. Nós temos que considerar a incidência de carga tributária. Em relação aos fretes, existem alguns insumos utilizados que levam em consideração o frete, outros não, mas isso tudo está dentro da composição de preço, depois a gente pode verificar essa condição específica. Preferencialmente, nós deveríamos fazer a análise de pesquisas de preços com os produtores, atacadistas ou representantes comerciais das fábricas, certo? Nunca no varejo, porque essa seria uma condição em que o custo desse insumo, dessa matéria-prima seria maior. Um caso, uma questão importante é que o custo, a análise de custo, né, essa pesquisa de mercado, ela é feita integralmente nas praças do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nas demais praças, o que se faz é agrupar esses insumos em famílias homogêneas e dentro dessas famílias homogêneas calcular ou determinar quem é o líder de cada família. Então, vamos imaginar insumos para concreto. Então, a gente tem lá aditivos, superplastificante, plastificante, retardador de pega e o cimento. Estima-se qual é o líder dessa família e, a partir daí, fora das praças do Rio de Janeiro e de São Paulo, portanto, no Distrito Federal e nos demais estados do Brasil, se pesquisa só o líder de família. E se tem uma relação do custo desse líder da família para cada um dos outros itens presentes nessa família homogênea. De tal sorte que essa pesquisa, então, ela fica um pouco mais fácil.
tá bom? E daí, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse item, né, de pesquisa, vocês conseguem lá no Cicro, nós temos o volume 2, que é pesquisa de preço. E ele coloca lá todo o delineamento de como é calculado isso, de como é determinado, se o valor que entra é um valor normal, é um valor pela média móvel. Então, tem todos os referenciais que serão importantes para vocês, para a compreensão plena de como se faz essa pesquisa de preço. Quer seja com a cotação de todos os insumos nas duas praças principais aqui do Brasil, e elas foram escolhidas por serem aquelas que demandam efetivamente um maior número de orçamentos, né? São as regiões com um maior aporte de recursos federais em função do tamanho dos estados e do contingente populacional, mas as demais, então, sendo caracterizada pela liderança de cada família, também tem lá a metodologia associada a esse processo. Bom, agora nós vamos trabalhar um pouco sobre transportes e depois produção de equipes, certo? Durante a execução de uma obra rodoviária, pode ser necessário alguns tipos de transportes. O frete, aqui colocado, é aquele sistema de transporte dos materiais, dos insumos que, porventura, nós precisaremos trazer a longas distâncias, fora da região de abrangência da nossa obra, certo? Então, tudo que vai acontecer a partir daí, nós vamos ter que calcular a partir de uma metodologia de frete. E os transportes restritos ao local da execução da obra, né, ou seja, naquele espaço situado entre a frente de serviço, o nosso acampamento, ou a pedreira, ou onde está a usina de asfalto, isso nós vamos considerar como um transporte local em síntese, correto? Então, para que a gente compreenda melhor, existem então esses dois agrupamentos de custos que a gente vai levar em consideração no que diz respeito aos transportes. Bom, então a metodologia de frete ela foi então estipulada pelo DENIT para que fosse estabelecida para materiais industrializados de comercialização restrita. Então, são aqueles materiais que não estão dispostos ou disponíveis em todas as praças, porque tem uma venda muito específica e geralmente esses fornecedores eles se encontram nas regiões metropolitanas, fazendo então necessário que a gente tenha um frete para trazer esses insumos. Por exemplo, eu vou comprar um equipamento que vai ser importante para a minha obra. Então, como é que eu vou fazer o transporte desse equipamento? A partir da metodologia de frete. Tá? Eu vou comprar é necessário para a minha obra, por exemplo, a colocação de uma subestação de energia elétrica que não tinha naquela região, mas a obra está prevendo. Então, eu tenho que fazer o frete desses itens que vão compor a subestação elétrica de geração de energia, para fazer toda a logística de disponibilização de energia elétrica a partir dessa condição de frete. Vamos imaginar que a gente vai comprar, por exemplo, vigas protendidas para a execução de uma obra de arte especial, e ela venha de uma outra região que não da minha obra, não vai ser fabricada em loco as vigas. Então, a forma com que eu vou prever o transporte dessa viga será a partir da metodologia de frete. Bom, como é que isso funciona, então? Como é que a gente calcula esse custo de frete? Esse custo de frete é calculado em cima do custo do transporte, do gerenciamento de risco, da mão de obra associada a esse transporte, do custo de hospedagem para as pessoas envolvidas diretamente nesse transporte e do custo de retorno. E a gente vai ver mais ou menos um pouquinho o que vem a ser cada um desses itens.
O custo de transporte, pessoal, ele tem a ver com a distância que vai ser percorrida, né? Com o custo horário produtivo do equipamento de transporte. Por exemplo, se for um equipamento como um rolo compactador, tem um caminhão prancha que precisa fazer esse transporte. Então, um caminhão prancha tem lá seu custo operativo calculado conforme a gente já viu nas aulas anteriores. O fator de utilização, que na prática tem a ver em qual é a ocupação desse elemento ou desse item a ser transportado dentro da unidade de transporte. Então, um rolo compactador, um caminhão prancha, por exemplo, poderia trazer eventualmente 2 rolos compactadores. Então, ele vai ocupar uma fração daquela minha unidade de transporte. Então, esse fator de utilização seria 0,5, num caso hipotético que eu estou exemplificando. Esse, então, seria o custo de transporte. E a distância dividida pela velocidade. Essas condições de velocidade são tabeladas no ciclo em função da condição da via em que o veículo irá transportar o nosso equipamento ou o nosso insumo na modalidade de frete. Esse custo de gerenciamento de risco, né, ele tem a ver com o risco associado ao transporte e uma certa... o seguro que tu tens que empenhar para garantir, no caso de roubo ou de algum outro tipo de problema, que esse teu equipamento ou esse teu custo será ressarcido, né, de aquisição desse equipamento, exemplificando. Então, a gente usa aqui a taxa de gerenciamento de risco, que no ciclo é de 0,3%, e o EQ aqui é o preço do equipamento no estado de origem, né? Tem que trazer algum equipamento específico que só tem no estado de São Paulo. Então, é o custo desse equipamento lá em São Paulo, que eu devo colocar aqui como referência. Eu tenho os custos adicionais à mão de obra, que, na verdade, essa mão de obra tem a ver com o custo necessário com o motorista do caminhão, eventualmente. Só que esse aqui é o custo adicional com a mão de obra. Acima de 6 horas é adicionado um motorista extra, além do que já era considerado no custo do equipamento. Então, o custo horário produtivo do equipamento de transporte já associava um motorista, conforme a gente já viu anteriormente. Agora, se eu tiver que fazer um transporte muito longo, pelas leis que regem lá todo e regulamentam a atividade do motorista, né, de transportes aqui, então a gente tem aqui a necessidade de colocar um outro motorista viajando junto para eles permutarem a direção. E acima de 12 horas é adicionado um pernoite por motorista. Então, se eles vão dormir ainda em algum lugar, é necessário que a gente adicione o pernoite. Então, com base nisso, a gente vai colocar esse custo da mão de obra adicional, certo? Aqui nós temos o fator de utilização, né? A distância e a velocidade para a gente ter, então, o valor do tempo em horas dessa mão de obra adicional. Assim como o custo da hospedagem, conforme a gente tinha mencionado anteriormente, né? É o valor médio da pernoite, quantidade de motoristas que vão utilizar. Então, se eu estou com mais de 6 horas, eu vou ter 2 motoristas, então eu preciso ter 2 motoristas aqui para calcular esse custo de hospedagem, no caso de um transporte que leve mais do que 12 horas. Como é que eu estipulo o valor ou a quantidade de horas? Com base na velocidade média e na distância. É assim que a gente determina. O fator de utilização, o valor inteiro da quantidade de pernoites, né? Não posso botar 1,5 pernoite. De fato, quantas noites eu vou precisar pagar efetivamente de hotel, né? Como se fosse de hotel, assim. Esse que é a referência. E depois ainda eu tenho o custo do retorno. Muitas vezes a gente consegue congregar esses fretes de tal sorte que o veículo transportador não retorne vazio, né? Ora, ele pode retornar vazio, por ser um transporte muito específico, ou um equipamento muito específico, ora, ele pode voltar carregado. A situação média que eles adotam na condição do ciclo
é 0,5, porque por vezes ele pode voltar vazio, por vezes ele pode voltar com carga. Então, se coloca a condição média, 0,5, certo? E isso, então, o custo do retorno, a gente tem agregado o custo do transporte efetivo, né, o da mão de obra, porque o motorista tem que receber também no retorno, né, e o custo de hospedagem, porque igualmente no retorno é necessário que a gente cubra essas despesas de pernoite. Bom, o que a gente viu até agora, então, pessoal, era mais especificamente de custos na modalidade de frete. Agora, os transportes locais, que é aquele utilizado assim para fazer, por exemplo, o transporte de um material da jazida até a frente de serviço, o transporte do nosso material concreto asfáltico da usina até a frente de serviço, esse é calculado a partir de uma nova e outra metodologia que nós chamamos de transporte local. Tá? E para a gente poder calcular esse custo de transporte local, nós temos algumas condições específicas que devem ser levadas em consideração. As primeiras delas dizem respeito à eficiência do processo de transporte local. Elas também falam em relação às densidades desses materiais em diferentes pontos e que isso vai impactar efetivamente na produtividade desse transporte, conforme a gente vai ver então agora na sequência. Entre os primeiros parâmetros, nós temos o fator de carga, que é a relação entre a capacidade efetiva do equipamento e a capacidade nominal. Isso vai ser importante também não só para o transporte, mas para a produção das equipes. Então, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com um caminhão basculante, em operações de serviço de escavação, carga e transporte, né, eu tenho que saber quanto que efetivamente daquele volume da caçamba ele consegue transportar de um determinado material, né? Isso no caso do transporte, né? Em caso de determinação da produção das equipes, por exemplo, uma escavadeira hidráulica, quando ela vai dar a conchada lá para escavar, eu preciso determinar qual é efetivamente a capacidade que uma conchada dela tem para fazer a minha escavação. Dessa maneira, pessoal, por exemplo, se uma escavadeira ela tem um volume da concha de 1,5 metros cúbicos, né, eu preciso saber se em cada conchada, se ela consegue efetivamente carregar ou escavar o volume dessa concha. Tá? Então, ele versa sobre a capacidade efetiva, que é aquela prática, né, e a capacidade nominal, que é o volume total daquele meu equipamento, quer seja para transporte, quer seja para produzir, no caso da escavadeira, a escavação do terreno. Então, por exemplo, para cada tipo de material, material de primeira categoria, segunda e terceira categoria, lembrando que primeira categoria é aquele material facilmente escavável, o de terceira categoria é aquele que é escavado apenas a partir do uso contínuo de explosivo, e o de segunda categoria é um intermediário, que ora a gente precisa fazer uma escavação com pica-pau, ora a gente consegue fazer uma escavação manual, mas então, com equipamentos convencionais de escavação. Então é um intermediário, e temos os solos moles. Nessa condição, por exemplo, se eu estou usando caminhão basculante para o serviço de transporte, dentro do agrupamento de serviço de escavação, carga e transporte, ele tem a capacidade, o fator de carga, né, igual a 1. Ou seja, ele tem uma capacidade efetiva de transporte idêntica à nominal. A mesma coisa para o material de primeira categoria é utilizado para escavadeira hidráulica, correto? Em geral, para os outros equipamentos ou em outras frentes de trabalho, esse fator de carga é associado a 0,9%, ou 90% da capacidade nominal é a capacidade efetiva desses equipamentos. Um outro fator
fator importante é o fator de conversão, certo? Que é utilizado para ajustar as capacidades nominais dos equipamentos, visando a unidade que é utilizada para a medida do serviço e para pagamento desse serviço pelo DENIT. Então, por exemplo, no serviço de terraplenagem de pavimentação, isso representa esse fator de conversão, a relação entre o volume do material em sua condição natural ou compactada e o volume desse material quando está sendo manipulado ou transportado, que é o volume solto. Então, por exemplo, para materiais de primeira categoria, né, esse fator de conversão é essa relação aqui que a gente tem, que é igual a 0,8. Tá? Nas operações de escavação, carga e transporte, né, a gente precisa fazer esses ajustes em função dos volumes que a gente tem. Especificamente, se a gente trabalhar com operação de escavação, carga e transporte, a escavação, nós temos o solo lá no corte, e é lá que essa operação de escavação, carga e transporte, esse serviço vai ser pago. Então, ele é pago em função do volume de corte que é efetivamente realizado. Então, a equipe de topografia vai, antes de proceder ao corte, faz todo o levantamento topográfico, que a gente chama de primitivo, depois vai a unidade escavadora, né, que no caso pode ser uma escavadeira hidráulica, agrupada em equipe com os caminhões basculantes, ela vai fazer a escavação. Quando ela faz a escavação, né, o meu material, digamos assim, se for de primeira categoria, ele tem uma densidade natural, uma massa específica natural, que o DENIT estipulou alguns valores médios. Obviamente que cada material de origem geológica distinta tem lá a sua densidade, mas em média, em termos médios, os materiais de primeira categoria têm essa massa específica natural, 1,875 toneladas por metro cúbico. Então é lá que ele está fazendo a escavação, que a escavadeira está fazendo a escavação. No momento que ela coloca esse material sobre o caminhão, essa massa específica, quando ele solta esse material sobre o caminhão, ele passa a ter uma massa específica solta igual a 1,5. Inclusive, 1,5 toneladas por metro cúbico é a densidade solta de todos os materiais, independente da se são de primeira, segunda categoria, se são brita e areia. É assim que a gente considera. Correto? Então, como é que a gente calcula esse fator de conversão? Vamos imaginar um material de primeira categoria, que na hora da escavação lá no corte, ele tem 1,875 toneladas por metro cúbico. Ao transportar, então, esse material se torna um material solto, né? 1,5. Então, assim, o serviço de escavação, como ele é pago em metros cúbicos lá no corte, em massa específica natural, a gente tem 1 metro cúbico escavado desse material, ao ser transportado, ele terá um volume solto de 1,875 dividido por 1,5, 1,25 metros cúbicos. Aquele metro cúbico que eu escavei e que assim vai ser pago, ele se transforma em 1,25 metros cúbicos em cima do caminhão, porque ele tem uma massa unitária diferente, né, que é uma massa específica solta de 1,5. Então, pessoal, 1, que é aquilo que eu vou receber, dividido por 1,25, que é a minha unidade de transporte, me dá um fator de conversão de 0,8. E isso é importante na hora de eu fazer a minha avaliação de custos, né, na minha determinação de custos, nas minhas composições e, sobretudo, na hora de compor as produções das equipes. Então, o meu fator de conversão, nesse caso, é 0,8. Esse 0,8 é esse mesmo 0,8 que eu havia mostrado para vocês aqui, nas unidades de serviço de terraplenagem de pavimentação, né? 0,8 em função dessa forma que eu expliquei para vocês. Espero que tenha ficado compreensível a explicação. Bom, o DENIT tem esses valores, né? Isso aqui são tabelas que eu retirei do DENIT, né? Então, eles também têm, por exemplo,
na parte de metodologia, impostos esses valores aqui, ó, qual é a massa específica compactada depois dos materiais. Porque a gente vai ver, por exemplo, que o concreto asfáltico, vamos ver aqui, ó, concreto asfáltico usinado a quente, ele é pago a execução dele em em toneladas compactada lá na frente de serviço. Então eu preciso, em um determinado momento, saber qual é a massa específica compactada desse material. E a massa específica compactada dessas misturas de concreto asfáltico é considerada como 2,4 toneladas por metro cúbico. O macadame seco, por exemplo, 2,1. A brita graduada, 2,2. Eu quero saber o concreto armado, 2,5. O concreto de cimento Portland, 2,4. Então, essas são as massas específicas compactadas, né, ou no caso dos concretos adensados, que a gente vai levar em consideração e que está lá no DENIT. Isso influencia a produtividade ou a produção das equipes quando a gente vai fazer qualquer tipo de análise de custos associados à utilização desses materiais e dos equipamentos que fazem a execução desses serviços. Bom, em relação ao fator de eficiência, tá? Esse é um outro elemento importante. Ele consiste na relação entre o tempo de produção efetiva e o tempo de produção nominal de um determinado equipamento, tá? E ele é que muitas vezes é necessário, durante a execução de um determinado serviço, alguns deslocamentos. Por exemplo, a gente está utilizando a escavadeira, ela começou a escavar nessa posição, daqui a pouco ela já escavou um bom volume de material naquele ponto, ela precisa se deslocar mais à frente para continuar fazendo o processo de escavação. Então, ela não consegue ficar durante uma hora produtiva escavando a todo momento. Tem algum momento que ela vai ter que se deslocar dentro da frente de trabalho dela para poder a escavação propriamente dita, tá? E eventualmente eu tenho que arrumar, ou algum pedregulho ficou no dente de escavação da escavadeira, e eu preciso ir lá e retirar esse mataco maior que ficou prendendo e dificultando o processo de corte, exemplificando o caso da escavação. Por conta disso, pessoal, nós temos associados nesse novo ciclo, né, nessa metodologia do ciclo, um fator de eficiência de 0,83, certo? Então, 83% do tempo operativo, produtivo do meu equipamento, ele vai efetivamente produzir aquele serviço, certo? E esse valor ainda pode ser ajustado depois pelo fator de interferência do tráfego, que tem a ver especificamente na forma com que o tráfego local, né, o tráfego, por exemplo, estou fazendo uma obra num contorno urbano e eu tenho tráfego local. É óbvio que o caminhão que está fazendo o transporte daquele volume de corte que eu estou fazendo, ele vai ter algumas interrupções por conta desse tráfego local, nesse contorno urbano. Então, eu vou ter uma interferência do tráfego local. Essa interferência vai entrar ainda para reduzir a minha eficiência produtiva. Então, isso nós vamos ver depois, posteriormente, na próxima videoaula, como a gente contabiliza isso. Mas em termos das equipes e do dimensionamento das equipes de produção, né, das equipes de mecânicas, né, por exemplo, associado à escavadeira e os caminhões que fazem o transporte, eu vou considerar uma taxa de eficiência de 0,83, né, ou 83% na minha produtividade da escavação. Então aqui a gente tem uma tabelinha que sintetiza tudo isso. Essa tabelinha aqui também foi retirada lá dos manuais do ciclo, né? Eu tenho aqui então para cada categoria qual é o fator de carga. Então aqui é da carregadeira, aqui é do caminhão, fator de eficiência, que é padrão, 0,83,
né? E o fator de conversão, dependendo das categorias dos materiais. Então, aqui é a carregadeira, não é a escavadeira que a gente estava trabalhando. E aqui é o caminhão, tá? Então, pessoal, para ficar mais fácil e compreensível isso, e isso tudo que eu estou falando em termos de transporte local e em termos de eficiência, fatores de conversão e produção das equipes, vai ser importante quando a gente for analisar as nossas composições de custos. E quando a gente analisa as nossas composições de custos, o que nós vimos até a aula anterior, pessoal, foi basicamente isso daqui. Como que a gente determina os custos produtivos e improdutivos, certo? Isso nós já vimos na aula passada. O FIT é um custo que está associado aqui, que default, né, nas nossas planilhas ele vem zerado, mas é algo que eu posso determinar em função da expectativa que eu tenho de obra a obra. Como o DENIT lança essas planilhas de custos de maneira geral, cabe ao orçamentista local fazer uso dessas frações aqui de fator de interferência de carga. Assim como ele pode modificar esses fatores de interferência da chuva, né, que a gente já falou rapidamente, mas que nós vamos ver mais detalhadamente na próxima videoaula. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção agora é nisso que está achurado aqui. Da onde que vem essa produção da equipe e da onde que vem esses valores aqui em termos de quantidades de equipamentos e a taxa de utilização operativa e improdutiva. Observem que para cada conjunto de equipamentos, a soma das taxas de utilizações operativas e improdutivas deve ser igual a 1, certo? Mas da onde que veio 0,93 e 0,07? Bom, vamos entender então primeiro o que eu estou mostrando aqui, né? Isso aqui é uma composição de custo do ciclo, mês de referência outubro de 2019, para a atividade escavação, carga e transporte de material de primeira categoria, cuja DMT entre a escavação e a descarga desse material que vai ser transportado, ela está entre 1.000 e 1.200 metros. E esse caminho é percorrido pelo caminhão sobre o leito natural. Então, existem outros tipos, né, de transporte sobre outros tipos de leito. É o leito natural, pode ser revestimento primário, ou pode ser ainda sobre uma condição pavimentada de via. Obviamente que cada condição de caminho determina uma velocidade média possível a ser praticada por esses caminhões. Então, isso vai determinar e vai gerar algumas alterações em termos de produtividade dessas equipes. Para fazer esse serviço, eu tenho contemplado em termos de equipamentos, e nós vamos focar nossa atenção nos equipamentos, caminhão basculante, com capacidade de 14 metros cúbicos, e escavadeira hidráulica sobre esteira, com capacidade da concha, né, de escavação de 1,5 metros cúbicos. Tá? Bom, nós vamos entender de onde que saem esses números aqui. Isso que vai ser o alvo do que vem adiante, portanto. Bom, isso aqui, pessoal, que eu estou mostrando para vocês da composição de custo, vocês encontram lá nas composições que a gente tem, tá bom? Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu peguei a composição de custos que eu baixei do ciclo para aquele mês de referência, no nosso caso, outubro de 2019, tá bom? Essas condições aqui de produção e de condições de produtividade, isso não se altera. O que se altera ao longo dos meses é o custo produtivo e improdutivo, tá? É isso que nós vamos ter de alteração ao longo do tempo. Bom, aqui nós temos, então, a síntese desse serviço, especificamente, que me conduz a um dimensionamento das equipes mecânicas. Bom, aqui nós precisamos lembrar um pouco das aulas de Rodovias 2, aqui da Universidade Federal de Santa Maria, no curso de Engenharia Civil, que vocês viram como a gente dimensiona essas equipes. Talvez eu vou só relembrá-los de como a gente faz esse processo.
correto? Então, nós estamos aqui num serviço que é escavação, carga e transporte, que consiste, então, nesse equipamento, porque essa escavação está sendo dita com escavadeira, né? Essa aqui é uma escavadeira hidráulica, certo? Ela faz a escavação. Se vocês quiserem mais detalhes sobre esse processo, vocês vão encontrar nesse volume aqui, tá? Que é o volume 10, tá? No conteúdo 01 de terraplenagem, que vocês vão encontrar lá no material que eu passei para vocês. Ele vai ter aqui a escavadeira hidráulica, vai dar todas as características da escavadeira hidráulica e mais especificamente desse serviço de escavação, carga e transporte com a escavadeira hidráulica e caminhão. Esse é o nosso conjunto de equipamentos associados a esse serviço. Tá? Se vocês quiserem entender onde é que estão esses itens, né? Onde é que a gente encontra isso, também temos especificamente lá no volume 12, no tomo 05, todas as produções, mais especificamente desse tipo de serviço, escavação, carga e transporte. Vejam, eu estou mostrando para vocês da onde que saem esses fatores, da onde que saem essas produções, todos os conjuntos mecânicos. Por exemplo, se eu quiser saber a execução de concreto asfáltico, que eu vou ter lá os rolos compactadores liso e pneumático associados a uma vibroacabadora. Eu tenho lá como que eu saio com a minha produção da minha equipe, correto? Bom, de qualquer sorte, vocês vão encontrar essas informações para todos os serviços, com todos os dimensionamentos em termos de produtividade e dimensionamento das equipes mecânicas nesse volume 12. Eles são vários tomos. Desse serviço específico que a gente está trabalhando é o tomo 5. Existem 6 tomos, me parece, dentro do ciclo para esses volumes 12, tá? De produções das equipes mecânicas. Bom, voltando então ao que é o nosso foco, eu tenho aqui então uma escavação, eu faço a escavação com essa escavadeira hidráulica e essa escavadeira vai descarregar sobre um caminhão. E esse caminhão deve se deslocar, tá? Uma distância entre 1 km e 1 km e 200 metros e bascular esse caminhão para fazer uma descarga livre. Ele basicamente vai descarregar e vai retornar para vir ser carregado pela escavadeira, correto? Então vamos entender agora de onde que saem esses números que a gente tem aqui, tá bom? Focando inicialmente nesses fatores que eu comentei com vocês, os fatores de carga, os fatores de eficiência, os fatores de conversão. Bom, vamos primeiramente focar a escavadeira hidráulica, tá? Na escavadeira hidráulica, isso são dados advindos lá desses manuais que eu mostrei para vocês, né? E eu já tinha mostrado anteriormente, o fator de carga da escavadeira hidráulica nesse serviço é 1, tá? Tá aqui 1. A capacidade dessa caçamba é 1,5 metros cúbicos. Então, a capacidade nominal que ele tem de escavação do material de primeira categoria é igual a 1, conforme eu já tinha mostrado para vocês. E esse fator de carga é a relação entre a capacidade efetiva e a capacidade nominal dele fazer a escavação. Então, é igual a 1. O fator de conversão, que eu já mostrei o cálculo para vocês, para o material de primeira categoria, é 0,8. Ele tem a ver com as densidades de campo e a densidade solta desse material. Lembrando que esse serviço de escavação, carga e transporte, ele é pago mediante a medição em metros cúbicos lá na frente a ser escavada. Então, é quando temos a densidade do material in natura, tá? Mas o transporte é feito com o material na densidade solta, tá? Então, a relação dessas conversões é de 0,8. E o fator de eficiência que tem a ver com a produtividade, em função da escavadeira ter que se deslocar na frente de corte, né, é de 0,83. Então, eu tenho aqui esses 3 valores, correto? Bom, eu ainda preciso aqui, para calcular a produção dessa escavadeira,
do que a gente chama de tempo de ciclo. O que é o tempo de ciclo de uma escavadeira? E ela é tabelada em função das condições operacionais dessa escavadeira. Vamos imaginar que a escavadeira começa o seu ciclo quando ela está pronta, com a concha lá na frente de corte, pronta para iniciar a escavação. Então, o ciclo da escavadeira consiste em executar o corte, efetivamente, raspando e cortando efetivamente o talude, levantar a concha, girar a concha, descarregar a concha sobre o caminhão, retornar para a frente de serviço e termina esse ciclo quando ela está apta novamente a proceder ao corte. Certo? O tempo de ciclo dessa escavadeira é tido como 0,27. Vocês vão me perguntar, professor, mas se o caminhão estiver mais distante ou mais próximo, se ele tiver com um braço da concha mais aberto ou menos aberto, isso vai ser diferente. De fato, vai ser diferente. Mas isso foi apropriado em loco em termos médios operativos desse equipamento, 0,27. Então, ela leva 0,27 minutos para fazer todo esse processo. Tá? Então, multiplica 0,27 por 60, vocês vão ter um valor aí de quanto tempo ela, para cada conchada, ela consegue efetivamente fazer essa atividade dela. Em termos do caminhão, agora, nós temos alguns itens importantes aqui. O fator de carga é igual a 1, né? A gente já tinha visto lá, fator de carga para o caminhão, para a operação de carga e transporte, escavação, carga e transporte é igual a 1. Está aqui o resuminho que eu tinha mostrado para vocês. 0,8 é o fator de conversão, porque é medido lá no corte, né? Solo in natura, e ele precisa transportar. A eficiência desse caminhão também é 0,83 para todos, conforme a gente já tinha visto, certo? E eu tenho aqui o tempo fixo. Esse tempo fixo, na verdade, é a soma de alguns tempos que daqui a pouco nós vamos entender qual que é. Ele é 5,5. Eu vou demonstrar para vocês como é que a gente chega nele. Tá bom? Agora vamos entender melhor a fundo o cálculo da produtividade de cada uma dessas unidades que vão compor a minha equipe de escavação, carga e transporte. No que diz respeito à escavação, à produção da escavadeira, eu tenho que a minha fórmula de produção da minha equipe, então é quantos metros cúbicos por hora eu consigo escavar, metros cúbicos por hora, esses metros cúbicos calculados lá na frente de escavação. É 60 porque eu tenho essa unidade aqui do tempo de ciclo em minutos, tá? Então é 60 vezes o Czinho aqui, é a capacidade de carga ou de escavação da minha concha, vezes o fator de carga, o fator de conversão e o fator de eficiência, dividido pelo tempo de ciclo da minha escavadeira. Tá? Então, eu tenho esses valores aqui, conforme vocês estão vendo aqui, de tal sorte que eu tenho uma produção dessa equipe de 221,33 metros cúbicos por hora. Significa que em uma hora eu sou capaz de escavar com a minha escavadeira, com todas essas relações aqui atendidas, 221,33 metros cúbicos no corte, tá? Em uma hora. Essa é a minha produção capaz, viável, de ser verificada lá no campo da minha escavadeira hidráulica, tá? Bom, agora vamos partir para a questão do caminhão. Bom, a produção do meu caminhão depende de alguns fatores, né? Eu tenho uma distância a ser percorrida até esse meu caminhão levar da escavadeira aonde ele precisa fazer a descarga, e eu tenho alguns outros tempos de retorno também. Eu tenho o tempo que esse caminhão precisa manobrar para ficar próximo da escavadeira, isso leva um tempo, né? E eu tenho também o tempo de descarga desse caminhão na hora que ele bascula. Então, são todos tempos importantes que devem ser levados em consideração. Vamos começar por esse tempo de ida aqui, certo?
Então, o Cicro traz lá em seus manuais qual é o tempo médio de ida de um caminhão, dependendo do tipo de leito, certo? Desculpa, não é o tempo, é a velocidade. Qual é a velocidade média de ida desse caminhão em função do tipo de leito e da distância a ser percorrida. Nós estamos trabalhando no nosso serviço, que é com DMT entre 1.000 e 1.200 metros. Sempre a gente usa, para base de cálculo, a distância média. A distância média entre 1.000 e 1.200 é 1.100. Então, aqui está a distância média. A velocidade de ida, conforme vocês estão vendo aqui, é de 16,2515 km por hora, certo? Isso porque é um leito natural. Se o leito fosse pavimentado, olha, a velocidade mais do que duplica. Seria 34,8 km por hora. Então, qual é o meu tempo de ida? Meu tempo de ida é calculado com base na velocidade e na distância. A velocidade, então, é 16 km por hora. Se eu pego 16 km por hora e divido por 3,6, eu tenho a minha velocidade em metros por segundo, eu vou ter, então, aqui uma relação direta, né? O tempo de ida de 243,67 segundos. Como é que eu cheguei nesse tempo? Basta pegar a distância e dividir pela velocidade em unidade que se conversem. Então, eu peguei 16 e alguma coisa, transformei para quilômetros por hora. O meu tempo de ida é 243,67 segundos. Se eu transformar em minutos, pego isso daqui dividido por 60, vai dar 4,06 minutos. Ó, é exatamente o valor que está colocado no tempo de ida, certo? Bom, o tempo de retorno, pessoal, é um tempo um pouco diferente, porque a velocidade dele é maior, e a velocidade é maior porque ele vem descarregado. E ele volta descarregado a qual distância? A mesma distância, 1.100 metros. Então, o tempo de retorno dele é 2,19. Como é que eu cheguei nisso? A velocidade, transformei em metros por segundo, peguei a distância e dividi pela velocidade em metros por segundo, deu 131 segundos e alguma coisa. Isso dá 2,19 minutos. 2,19 minutos está aqui colocado. Foi assim que o DENIT determinou esse tempo de ida e de retorno. De novo, o tempo de retorno é menor em função dele estar descarregado, tá? Bom, mas a gente ainda tem esse tal tempo fixo, né? E o que engloba esse tempo fixo, então? É isso que a gente vai ver agora. Esse tempo fixo, na verdade, ele tem a ver com o tempo de carga, né? Ele tem a ver com as manobras para ficar com o caminhão basculante próximo da minha escavadeira e o tempo, que no caso é de descarga livre. Então, nós temos todos esses tempos associados aí, correto? Então, o que nós temos aqui em termos de tempos? Se eu pegar esse meu manual aqui, ó, que fala sobre transporte, eu tenho nessa tabela 6, aqui, a minha tabela 6, eu tenho alguns tempos que são importantes para o caminhão basculante nessas manobras aqui específicas associadas a esse serviço. Ó, em termos de posicionamento para carga, eu tenho 0,474, é o tempo médio que foi apropriado em loco, foi verificado em loco, para o meu caminhão estacionar ou parar próximo da escavadeira. E para fazer a descarga, basculando esse aí, basculando o meu caminhão, meu tempo é de 1 minuto e 1,2 minutos. Esse é meu tempo médio para fazer a descarga. Mas ainda eu tenho, conforme vocês viram lá, um tempo necessário de carga, certo? Um tempo de carga necessário, que o DENIT coloca como sendo 5,5. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu cheguei nesse valor próximo, certo? Claro que a gente tem algumas
alguma diferença entre o que eu vou mostrar para vocês de cálculo que o DENIT está adotando, que é 5,5, tempo fixo total, em função de alguns arredondamentos nesse tempo de carga. Conforme eu mostrei para vocês, o tempo de ciclo da escavadeira é 0,7 minutos, 0,27 minutos, tá? Para uma conchada colocar lá no meu caminhão. Isso significa que a cada 0,27 uma conchada vai para o caminhão. E o que consiste essa conchada do caminhão? Consiste a 1,5 metros cúbicos vezes aqueles fatores, né? Que fatores são esses? Ó, associados à escavadeira, fator de carga, fator de conversão e o fator de eficiência. Então, é 1,5 vezes 1 vezes 0,8 vezes 0,83, certo? Isso é o que eu tenho aqui. Então, uma conchada alimenta, na unidade de transporte, já do material solto, meu caminhão, em 0,996 metros cúbicos. Então, uma única conchada, que leva 0,27 minutos, coloca o equivalente a quase 1 metro cúbico no meu caminhão. Como o meu caminhão tem 14 metros cúbicos de capacidade de transporte, porque eu estou trabalhando com a minha equipe composta por caminhões de 14 metros cúbicos, eu preciso, então, 14,05 ciclos para fazer a carga completa de um caminhão. Como é que eu cheguei nesse valor? 14 dividido por 0,996, certo? Bom, se eu pegar esse 14,05 e multiplicar por 0,27, que é o número, que é o tempo médio de cada ciclo, eu tenho aqui um tempo de carga desse meu caminhão basculante de 3,79 minutos, certo? Se eu pegar esse 3,79 minutos, somar com o tempo de manobra, que eu já mostrei para vocês, que é 0,474, mais o tempo de descarga livre, que é 1,296, somando tudo isso, eu vou chegar nesse número aqui, que é 5,565 minutos. Aproximadamente igual ao tempo fixo estipulado, já colocado lá no DENIT, como tempo fixo do meu de carga, tempo fixo, que considera carga, manobra para carga e descarga do meu caminhão, certo? Isso tudo está colocado aqui, então, tá certo? Bom, então como é que eu calculo a produção em termos de transporte do meu caminhão? Eu calculo a minha produção em função do volume capaz de ser transportado, vezes aqueles meus fatores aqui de carga, de conversão e de eficiência, 1,0,8 vezes 0,83, vezes 60, porque eu quero a minha capacidade, a minha produção desse meu equipamento de transporte horária, dividido por 11,75. O que vem a ser esse meu 11,75? É o tempo total de ciclo. O que é meu tempo total de ciclo? É o tempo que o meu caminhão fica parado para receber a carga, somando o tempo que ele faz a descarga e o tempo que ele manobra para começar a ser carregado, mais o tempo de ida até bascular, né? E o tempo de retorno. Tudo isso daqui somado, 11,75 é igual ao valor, que é esse tempo total de ciclo. Então, está aqui. Então, um único caminhão transportando o meu material a essa distância entre 1 km e 1,2 km, sobre um caminho de leito natural, ele vai me produzir 47,48 metros cúbicos por hora. Só lembrando que esses 47,48 metros cúbicos por hora são tomados como referência lá no corte, tá? Isso com um único caminhão. Bom, nesse momento, o cara que está fazendo o planejamento da obra, ele se coloca numa condição. O que eu faço? Eu trabalho com um único caminhão, fazendo produção, então, da minha equipe, sendo regida, né, ou determinada pelo caminhão, que só consegue produzir 47,48 metros cúbicos no corte,
ou eu vou colocando mais caminhões para aumentar esse processo? Ora, como eu recebo esse serviço pelo corte, o fundamental é eu cortar, né? É eu escavar o material lá do corte onde eu preciso executar o serviço. Porque eu ia ficar com muito tempo parado com o meu equipamento, até que ele fique esperando que aquele caminhão vá e volte. Então eu tenho que tornar o meu processo o mais produtivo possível. Como é que eu consigo fazer isso? Como eu tenho sobra, grande sobra, em termos de capacidade produtiva horária da minha escavadeira, eu vou colocar mais caminhões. Então eu vou colocar, pessoal, 5 caminhões. No momento que eu coloco 5 caminhões, a minha produção ela aumenta 5 vezes. Então a minha capacidade nominal, assim, a minha capacidade produtiva em termos de transporte do material passa a ser 237 metros cúbicos. Só que esses 237 metros cúbicos é maior do que a capacidade de uma escavadeira. Eu vou botar uma segunda escavadeira? Não faz sentido. Essa equipe é formada, então, por uma única escavadeira. Mas por que não faz? Não tem por que eu ter uma outra escavadeira, né? E do que eu preciso, então? Eu preciso, então, trabalhar com uma certa ociosidade produtiva dos caminhões. E essa ociosidade produtiva é o que nós chamamos de taxa de utilização, né? Quando eu não tenho ociosidade, o meu equipamento vai trabalhar todo o tempo. Quando eu tenho uma certa ociosidade, essa taxa de utilização passa a ser menor do que 1. E como é que eu calculo essa taxa de utilização? É a relação entre as produções dos equipamentos que compõem a minha equipe. Então, 221,33 é a produção da minha escavadeira. Como eu tenho maior capacidade produtiva dos 5 caminhões, eu poderia eventualmente diminuir um caminhão. Só que essa minha produção iria baixar muito e eu ficaria com ociosidade ainda, uma boa ociosidade da minha escavadeira. Não é o que eu quero. Então, esse aqui é o número mais próximo em termos de produção, ou essa composição com 5 caminhões é a que mais chega próximo à capacidade de produção da minha escavadeira. Com esses 2 caminhões, em termos de transporte, ainda bem inferior em relação ao que era a potencialidade de escavação da minha escavadeira. Como não faz sentido eu trabalhar com 2 equipes, o que teria que fazer ainda aumentar o número de unidades transportadoras, né? Então, o que eu tenho que tentar fazer é me aproximar em termos de equipe de caminhões com a produção da escavadeira. Nesse sentido, quando a gente faz o dimensionamento dessas equipes com 5 caminhões, é o valor que eu tenho mais próximo da produção da nossa escavadeira. Consequentemente, é normal que a gente tenha, por conta dessa produção um pouco maior, uma certa ociosidade em termos de produção dos nossos caminhões. Em linhas gerais, em termos práticos, isso significa que esses caminhões, em algum momento, eles vão ficar aguardando na fila para se posicionar para a escavação, para receber a carga de escavação. Bom, consequentemente, então, pessoal, isso gera uma improdutividade, né, ou uma taxa improdutiva deles, que eu tenho que calcular a partir da relação de produção. A produção líder da minha equipe, que vai ser dada em função da capacidade da minha da minha escavadeira mecânica, hidráulica, né? Então, é 221,33, dividido pela capacidade de produção das unidades de transporte, todas elas da equipe, né? Que é 5, composta por 5 caminhões, o que dá 237,34. Essa relação, então, vai ser o percentual do tempo da hora produtiva, ou então a taxa de utilização produtiva das unidades de transporte, que no nosso caso específico são os caminhões compostos por essas 5 unidades. Então, esse valor aqui, 0,93, é a taxa de utilização produtiva. E o complemento disso para 1, que é 0,07, vai ser a nossa
taxa de utilização improdutiva. E a equipe, então, vai ter uma produção de 221,33 metros cúbicos computados lá no corte, correto? Então, conforme eu tinha mencionado para vocês, agora, então, a gente sabe de onde que vem as quantidades de equipamentos necessários, as taxas de utilizações operativas ou produtivas e improdutivas que compõem a nossa composição de custo, correto? E a produção da equipe. A produção da equipe, nesse caso específico, foi dado em função da capacidade de produção da nossa unidade escavadora, que nesse caso dessa composição aqui é da escavadeira hidráulica sobre esteiras com capacidade da concha de 1,5 metros cúbicos. Correto? Então, tudo que vocês viram nas aulas anteriores, em que a gente calculou apenas os custos produtivos e improdutivos, agora a gente consegue complementar esse cálculo em termos de custos horários de equipamentos a partir do equacionamento ou do dimensionamento das equipes mecânicas, mais as taxas de utilização. Espero que tenha ficado claro, então, agora. E eu passo, então, pessoal, lá na sequência, um desafio para vocês. Que vocês façam isso em relação ao concreto asfáltico. Ao concreto asfáltico executado lá no campo. Mas para esse concreto asfáltico ser executado lá no campo, ele precisa ainda de uma atividade auxiliar, que é a usinagem de concreto asfáltico. Então, procurem nos manuais do DENIT, né, do CICRO, como que é composta, como que é realizada essa composição, tanto da produção daqueles equipamentos envolvidos na usinagem, e eles têm a ver com um aquecedor de fluido térmico, uma carregadeira de pneus que alimenta os silos, um grupo gerador, porque a gente presume que as nossas usinas estarão em um local onde não há disponibilidade de energia elétrica, tanque de estocagem de asfalto e a própria usina, né? No caso aqui considerada uma usina gravimétrica, com capacidade de produção de 100 a 104 toneladas por hora. Certo? E depois vocês também têm como verificar a equipe que faz a compactação ou a execução no campo do nosso concreto asfáltico, que é composta por uma vibroacabadora, um rolo compactador liso vibratório e um rolo compactador de pneus, certo? Então aqui nós temos as quantidades envolvidas, as taxas de utilização operativa e improdutiva e a produção da equipe, que é dada em função da produção esperada lá na usina. Correto? Então, acho que agora dá para ter um bom fechamento dessa parte. Acho que dá para entender de onde que vêm esses critérios. E é importante lembrar, então, que todas essas produções das equipes estão lá no DENIT, nos manuais, conforme eu já havia mencionado a todos vocês. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido de uma maneira mais adequada. Eu aguardo vocês, então, na próxima videoaula, que vai falar sobre BDI, FIT, fator de interferência do tráfego, e FIC, que é relativo às chuvas, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela companhia, espero que vocês tenham conseguido compreender minimamente esses itens que foram alvo dessa videoaula. Um abraço e fiquem saudáveis.